E agora a gente passa a discutir um pouco da política local aqui em Criciúma. Temos alguns pré-candidatos, a gente tem conversado com alguns deles aqui no programa e hoje a gente recebe o advogado Douglas Matos, pré-candidato a prefeito de Criciúma pelo PCdoB. Muito bom dia, Douglas. Bom dia, Rafael. Bom dia, Débora. Bom dia a todos os ouvintes. Douglas, o que leva o PCdoB a se tentar colocar como protagonista na eleição e o que leva você a se colocar à disposição para disputar o cargo de prefeito de Criciúma nesse momento na condição de pré-candidato? Uma boa pergunta, né? Aliás, o essencial. O essencial. Eu tenho uma opinião sobre gestão pública. Eu fui vereador há 16 anos e fui secretário municipal. Primeiro secretário de habitação da história de Criciúma. Há um certo tempo já. Eu tenho comigo, Rafael, que as nossas administrações, aqui sem nenhuma pessoalização, sem nenhuma responsabilização, sem individualizar de forma nenhuma a questão, com quem quer que seja, mas eu acho que o modelo de gestão das administrações municipais de Criciúma estão na contramão da necessidade da cidade. E eu falo com base nos números, não falo com fatos criados, inventados. Nós já fomos, eu acho que aqui, veja só, nós temos o mesmo ciclo político que está na gestão da cidade, ele está fechando basicamente quase 20 anos. Tem lá seus méritos, enfim, mas eu acho que é um bom momento para fazer uma retrospectiva, uma análise dos resultados, dos métodos e dos resultados. Pois bem, há 20 anos atrás, Criciúma era a quinta maior economia do estado de Santa Catarina. Os salários de Criciúma eram salários altos. Claro que salários altos geram poder de compra e gera um bom comércio, boa arrecadação, etc. Hoje, nós estamos na 8ª posição. A 8ª não é qualquer perda, é muito significativa. E tem outro dado para dar. Esses dados são públicos, são oficiais, nada eu criei, evidente. E esses dados estão aí, inclusive, fácil de pesquisar. Um dado relevante é que o valor dos salários em Criciúma perderam capacidade de compra. Os salários estão declinando nesse período. Nós somos uma cidade que praticamente não exporta, é o 24º no ranking de Santa Catarina. É o 11º em importação, ou seja, estamos cada vez mais cavando o nosso próprio barco. Então, se tem uma cidade que não gera riqueza, que não tem salarial ascendente, ao contrário, decresce, se o número de emprego diminui, se há um empobrecimento da cidade, é natural, é consequência natural desses números. Por quê chegamos nisso? Essa eu acho que é a grande resposta para a sua pergunta. Discutir esse porquê. Exatamente. Eu acho mais relevante. Não acho relevante pessoalizar, não acho relevante debater questões ideológicas, raivinhas, esse ambiente da política como está aí, isso aí não é irrelevante. Acho que isso contribuiu para chegarmos onde a gente chegou. A polarização, você se refere, né? Também. Nos últimos anos foi mais recente. Aqui a gente tem, claro, como você não tem essa briga que tivemos em 2018, sim, mas assim, corremos o risco disso se refletir agora no pleito municipal, né? Exato. Eu acho que o momento que o mundo vive, que o Brasil vive, parte do mundo, né? Porque nem todo mundo está vivendo o que o Brasil está vivendo. Posso dizer que a Itália, Estados Unidos, o Brasil, a Hungria, são países que vivem esses climas radicalizados, né? Desse ambiente muito difícil, muito radical, onde não tem debate de ideias, né? Esse mesmo sistema tentou entrar em outros países da Europa, com o Steve Bannon, por exemplo, que foi o protagonista nos Estados Unidos dessa loucura que acabou batendo no Brasil, com essa extrema polarização, através de fake news, robôs, computadores, etc., onde se deixa se discutir tudo que é essencial, só se discute bobagem, e o país pega a contramão e os números são cada vez... Porque os números brasileiros também são terríveis, né? 1% de crescimento ano passado. Quer dizer, o Brasil não cresce, o Brasil não gera riqueza para as demandas de jeito nenhum. Ao contrário, só moradores de rua em São Paulo são 66% a mais nos últimos 2 anos. E se você pegar os números brasileiros, são todos assim. Raros são os que... Até dá uma tentativa
de dizer que é uma recuperação da economia. Estava havendo, pelo menos, esse movimento. Agora, com os dados da indústria nacional, que ela, de fato, entrou em crise de novo, né? Então, Criciúma também não escapa disso, mas, afinal de contas, eu quero dizer que esse ambiente de exacerbação dos sentimentos, das paixões, dessas loucuras todas que nós assistimos no Brasil, isso não contribui, não é nesse ambiente que nós vamos resolver os nossos problemas, pelo contrário. Douglas, como é que você vê, né, nesse ambiente que está o Brasil hoje, também falando aí, trazendo para o município, enfim, para essas eleições municipais, como é que você vê a eleição de 2020? Vai ser um ano também com algumas diferenças em relação também ao legislativo, tem mudanças em relação à coligação. Todas essas mudanças para esse ano, enfim, o que tem se discutido tanto de política, essa polarização toda, como é que você vê o pleito e essas discussões políticas para 2020? O formato do pleito mudou, né? Veja só, acabou a coligação na proporcional. Isso é Já muito muda muita coisa. Muita coisa, né? Porque não havendo mais as coligações na proporcional, também encerra um pouco aquele quadro, né, dos partidos médios e menores estar tão interessado em estar junto, etc., para poder ter um espaço ali, para poder disputar junto dos partidos grandes. Eu falo muito que partido, para existir, tinha que ter candidato. E no sistema de coligação para vereador, tinha partido que estava na coligação e nem candidato para vereador tinha. Isso acontecia, né? Agora, pelo menos, vai ter que ter, né? Pode estar coligado para prefeito, mas se tem uma chapa para vereador, tem que ter candidato, né? Se tiver pretensão de poder real, né? Exatamente. De chegada, vai ter que ter chapa, não tenha nenhuma dúvida. Isso muda muita coisa já, porque os partidos vão ter que ir à luta. Tanto que eu acho que esse processo de Criciúma mesmo, ele só vai se desencadear a partir de abril. Porque ali no início de abril encerra o prazo das filiações para os partidos poderem fazer as suas nominatas de vereadores, né, e vereadoras. Então, a partir dali é que a majoritária vai entrar mais enfaticamente mesmo. Acho que muda inclusive um pouquinho o calendário, né? Mas o que se vê é o prefeito indo à reeleição, né, indo à reeleição com todo respeito, mesmo de verdade, assim, mesmo sendo adversário político, jamais pessoalizo, né? Prefiro sempre o campo das ideias, mas ressalto que ali é o jogo tradicional, formal, né? Juntar partidos, fazer coligações, somar candidatos a vereador para ter uma base forte. Eu não sei o quanto o jogo tradicional no Brasil ainda vale. A eleição do presidente Jair Bolsonaro mostrou que sem partido, sem nenhuma... Ao contrário, né, o Alckmin era o detentor todo esse esquema de coligação de partidos na prefeitura, de contratação, nomeação de cargos comissionados, esse universo de gente trabalhando. O tradicional não funcionou, né? Há uma rejeição, salvo engano, ao método tradicional. Então, eu acho que isso também pode ter lá as suas consequências. De formas que eu vejo o prefeito, acho que o governador não conseguiu até aqui filiar alguém ao partido dele, né, o PSL, talvez o PL tenha candidato, imagino que tenha, o Rodrigo Minotto tenta se colocar, o PT já lançou o advogado Francisco Carlos Baltazar, pessoa honrada, enfim. Acho que vamos ter uma eleição com vários candidatos. A tendência, eu acho que é uma pulverização bem significativa. Mas dentro dessa tendência que você disse sobre a discussão de ideias, tem possibilidade de uma frente de esquerda se unir, de o PCdoB se entender com o PT para a majoritária? Existe esse tipo de conversa? Ou você entende que o PCdoB vai sozinho mesmo, vai ter candidato a prefeito, que é o que você está se apresentando agora, né? Assim, veja só, a gente ouviu o Chico aqui, ele disse que iria tentar buscar, né, uma união dos partidos de esquerda. De esquerda. Não, eu por acaso sou vizinho de porta do Chico, né? Além de tudo, muito amigo pessoal, então você imagina que a gente conversa. Então, eu relativamente informado assim, das opiniões, que são as opiniões do PT. Eu nacionalmente, Rafael, eu não concordo com a ideia de que para enfrentar o que está aí tem que ser uma frente exatamente de esquerda, mesmo eu sendo militante do PCdoB há 36 anos. Eu acho que uma frente de esquerda não corresponde à necessidade que o país tem de unir forças para rever essa situação que o Brasil se encontra. É pouco.
A esquerda sozinha é derrota antecipada. Eu acho que tem que chamar setores patrióticos, setores democráticos, acho que tem que chamar os intelectuais, as personalidades, os segmentos organizados, tem que ir para além dessa questão do nosso campo. Tem muito mais coisa que nos unifica além da pauta de esquerda. Não é apenas a pauta de esquerda, ela representa uma parte que hoje no Brasil, sabidamente, está aí o resultado da eleição passada, não tem força para vencer sozinha. E veja bem, eu repito aqui uma coisa, eu vou dar um exemplo simples. O Partido Comunista dirige a China há 50 anos, né? 50 anos, está aí comemorando. A China hoje é o país, os americanos, o melhor livro lançado nos Estados Unidos, segundo a imprensa americana, é um livro de um general que acabou de se reformar, né, que ele diz assim, o livro, Como os chineses tomaram conta do mundo enquanto os americanos dormiam. De um general que trabalhava no Pentágono. Os chineses convivem com uma diversidade imensa, com a iniciativa privada, com o setor público, com iniciativas, com parcerias público-privadas. Eu acho que a esquerda brasileira ela meio que carimba certos setores que vão conviver com esquerda ou com direita por muitos anos na história brasileira. Você pega a indústria nacional. A indústria nacional já foi responsável por 1/3 da construção do PIB. Hoje está na faixa de 11%. Isso é sinônimo de desemprego, empregos baixos, desqualificados. O país não cresce, o país decresce na participação da economia mundial. Há 30 anos atrás, o Brasil e a China tinham a mesma participação na formação do PIB mundial. O Brasil continua exatamente com o mesmo. A China foi para 19%. Então, isso é muito significativo de que nós, da esquerda brasileira, temos que repensar. E a classe dominante brasileira, parte significativa dela, isso eu não posso deixar de dizer aqui, infelizmente, é uma crítica muito contundente, não tem projeto nacional. Não tem porque nunca teve. Não teve, foi o último país a abolir a escravidão. O último do mundo. O que aboliu sem nenhum tipo de indenização, sem nenhum tipo de compensação. Foram tirados de dentro das fazendas para a rua, estão aí nas ruas até hoje, sem nenhuma perspectiva. Isso é tudo muito recente. Não tem projeto de economia nacional, não tem projeto de desenvolvimento nacional. Esse processo de desmantelamento do Estado Nacional, isso vai custar caro para o Brasil. Caro, isso são setores estratégicos. Os americanos, os chineses, os indianos, os russos, jamais pegariam seus petróleos. Jamais. Aliás, eles vão buscar o petróleo nos outros lados do mundo. A China veio buscar o nosso. Os americanos estão lá no Oriente Médio pegando deles, a base de guerra. E o Brasil entrega de bandeja, entrega a sua indústria de fabricação de aviões. Os americanos jamais entregariam uma coisa dessa. Então, nós não temos elite nacional, isso é fato. Isso também nos custa caro. Então, tudo isso vai redundar que a gente retome um diálogo com segmentos que está muito além da esquerda. E isso acho que vale para Criciúma, Rafael. Pois é, para a gente fechar, Douglas, para a campanha municipal, vocês já têm um desenho de plano de governo, de propostas que vão levar para a campanha? Essas discussões que você apresentou aqui sobre o crescimento da cidade, seria a base do que vocês vão levar para a discussão? Já. E não é de hoje, tá certo? Eu iniciei minha fala aqui dizendo que há muito tempo nós temos, e não é uma opinião pessoal minha. É evidente que, veja só, o problema do cachimbo é que ele entorta a boca mesmo, né? Quando você tem muita certeza de que se reelege, de que você, quanto menor o núcleo, menos você se incomoda, todo um método de eleição e reeleição, e eleição e reeleição, esse grupo vem se perpetuando demais. Assim, hoje você veja bem, cortaram as árvores ali na Praça da Próspera, na Praça da Chaminé, eu moro ali. Foi um susto. Um susto. Eu não quero nem aqui julgar se os eucaliptos estavam precisando ser cortados ou não, porque pode até ser que seja necessário. Né? Não precisamos ser dogmáticos a ponto de dizer que não se pode cortar uma árvore quando ela está podre. Né? Mas por que o susto? Porque foi num sábado de verão, ninguém na cidade, ninguém sabia, ninguém foi informado. Tá certo? Essa falta de diálogo, essa falta de o problema de Criciúma, do governo de Criciúma, com todo o respeito, eu sei que ele vai passar provavelmente por aqui, vai se defender, é que não dialoga mais com a sociedade. Ele não dialoga. Ele não tem relacionamento com os setores que pensam, nem busca alguém para pensar junto.
não atrai o setor produtivo, não atrai a universidade para pensar, não atrai as comunidades. Essa cidade já teve orçamentos participativos que envolviam milhares de pessoas para dialogar as obras. Começou lá no governo de José Augusto Ilse, isso há quantos anos atrás? Tudo isso foi encerrado. Hoje é decidido em 3, 4 pessoas, todo mundo sabe quem são, inclusive, sentados ali com o prefeito. Aí ele ouve a opinião de um, a opinião de outro, lado, quem vai lá reivindicar, mas são reivindicações. Não tem um diálogo para construir um projeto. E eu acho que essa é a base. Esses dados que eu estou trazendo aqui estão na rua através da SIC, Associação Comercial, não são meus. Como é que a SIC participa da construção do projeto da cidade? Eu acho que ela está fora e quer entrar. A universidade tem uma participação real mesmo, com todo respeito? Não é, de fato, sinceramente chamada para um diálogo. Senta na mesa, uma mesa redonda, bonita como essa, não precisa de tantos botões, né? Afinal, tanto fio, né? Mas uma mesa que tenha lá um mapa da cidade, que se pense, olha, aqui é indústria, aqui é moradia, aqui é o comércio, aqui a gente atrai, aqui a gente investe, aqui a gente estimula. Um diálogo tranquilo, aberto, sem dogmas, sem preconceitos, com muita sinceridade na mesa. Acho que isso muda tudo daqui para frente. Bom, Douglas Matos, pré-candidato a prefeito pelo PCdoB de Criciúma, conversou com a gente aqui numa primeira conversa sobre essa pré-candidatura dele. Com certeza, ao longo da campanha, vamos voltar a conversar. Muito obrigado pela sua participação aqui. Um encerramento, né? Débora, Rafael, Sandro, obrigado pela oportunidade. Foi uma alegria cedo já começar a debater a cidade. Eu já vou empolgado daqui para frente. Obrigado e um bom dia, boa semana. Obrigada.